Já pensou morar na Europa gastando menos do que você gasta no Brasil? Pagar menos de R$ 2.000 por mês, num apartamento confortável de no mínimo 2 quartos no centro, comer fora por R$ 25, R$ 30, pegar um táxi por 10 e ainda sobrar uma graninha para viajar no fim de semana? Pois é, existe um lugar assim. E para quem descobre, não tem mais volta. Aqui, o seu dinheiro vale o dobro, às vezes o triplo. Tudo é mais barato, mais tranquilo e mais simples. E no meio desse custo de vida que cabe no bolso, você ainda encontra tradição, história e paisagens que parecem saídas de um cartão postal antigo. Estamos falando de um país que tem praia no verão, montanha com neve no inverno, trilha verde na primavera, castelo medieval, ruína romana, estação de esqui. E de quebra, uma vida onde o seu dinheiro rende de verdade. Se isso parece sonho, então é bom começar a arrumar as malas. E o destino? Bulgária. Hoje, o belo mundo vai te mostrar por que esse país escondido nos Balcãs virou o queridinho dos mochileiros, dos nômades digitais e dos viajantes econômicos. E, sem dúvida, ganhou fama de ser o país mais barato da Europa. E talvez um dos mais surpreendentes também. Número 1. Panorama geral. A Bulgária é aquele país que quase ninguém coloca no roteiro. Não tem o glamour da França, nem o marketing da Grécia ou da Croácia. Mas quem chega quase sempre se pergunta: como eu nunca pensei nesse lugar antes? E, sinceramente, esse esquecimento só favorece quem descobre. O país fica nos Balcãs, no sudeste da Europa, coladinho com Grécia, Turquia, Romênia e Sérvia. Tem praia, montanha, vilarejo medieval, cidade grande e um custo de vida que deixa qualquer um de boca aberta. Só que o mais impressionante é a história desse lugar. Fundada no ano de 681, é o país mais antigo da Europa que nunca mudou de nome. Ou seja, ela existia muito antes de Paris ser cidade, Londres ser império ou Berlim virar capital. E mesmo depois de passar por trácios, romanos, otomanos e soviéticos, a Bulgária seguiu de pé, do jeito dela. Mas a Bulgária não vive só do passado. Em Sofia, a capital, tudo parece dividido entre dois mundos. De um lado, blocos comunistas que lembram filme soviético. Do outro, bares descolados, grafite colorido, café moderninho, galera jovem no fone de ouvido e uma taça de raquia, o destilado tradicional, na mão. Fora da capital, o país se transforma. Tem as montanhas de Hila e Pirin, perfeitas para trilha no verão e esqui no inverno. Tem o Vale das Rosas, que produz o óleo mais caro do mundo. 1 litro chega a $6.000. E tem o litoral no Mar Negro, com cidades como Varna e Burgas, onde você curte praia europeia sem pagar preço de Paris. E se der sorte de visitar a Bulgária em janeiro, você ainda pega o Festival dos Kukeri, uma das tradições mais malucas da Europa. Homens vestidos com pele de animal, máscara assustadora, sino gigante amarrado na cintura. Saem dançando pelas ruas para espantar os maus espíritos do inverno. É folclore vivo, uma mistura de ritual viking com carnaval pagão. Resumindo, a Bulgária entrega muito mais do que promete. E agora que você já entendeu o clima desse lugar, com seu passado milenar, suas tradições malucas e uma paisagem que muda a cada 100 quilômetros, chegou a hora de entender o que deixa tudo isso ainda mais interessante: o custo de viver aqui. Número 2. Comida boa e barata. Se até aqui a Bulgária já parecia interessante, quando a gente começa a falar de preço, ela simplesmente vira outro nível. É tipo descobrir um restaurante 5 estrelas com cardápio de padaria. Tudo, absolutamente tudo, custa menos do que você está acostumado a pagar, seja você do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, da Espanha ou do Canadá. E não é só sensação, não. É dado oficial. Segundo o Eurostat, que é o Instituto de Estatística da União Europeia, o custo de vida na Bulgária é cerca de 50% mais baixo que a média dos países do bloco.
E, em alguns casos, a diferença é ainda maior. E para começar, bora falar de uma coisa que todo mundo ama: comida. Sabe aquela escapada básica num restaurante? Pois bem, sabe aquele almoço completo no restaurante que em São Paulo você pagaria em média R$ 50 sem contar a bebida? Na Bulgária, ele vem com entrada, prato principal e bebida. E custa, em média, $7, cerca de R$ 35. E não é fast food. É comida caseira, bem feita, bem servida e temperada do jeito certo. Um café expresso sai por R$ 6. Uma garrafa de vinho local, boa, custa entre R$ 15 a R$ 20 no supermercado. E não é qualquer vinho, não. Tem rótulo búlgaro premiado por menos de R$ 25. Quer lotar a sacola no mercado? 1 quilo de tomate sai por menos de R$ 5. 1 litro de leite custa R$ 3,50. Um pão artesanal sai por R$ 5. Tudo fresco, saboroso e muito mais natural que o industrializado que você está acostumado. Mas esse não é o único atrativo. Número 3. Moradia. Morar na Bulgária custa menos do que muita gente imagina. Um apartamento mobiliado de 1 quarto, com sala, cozinha equipada e banheiro privativo, bem no centro da capital Sofia, sai em média por R$ 2.100 por mês. Se for um pouco mais afastado em bairros residenciais, esse valor cai para cerca de R$ 1.500. E não estamos falando de cafofo, não. Muitos desses apartamentos vêm com aquecimento central, internet de alta velocidade, prédio com elevador e, em alguns casos, até varanda com vista para os parques ou para as montanhas. Agora tenta achar algo parecido em São Paulo. Um apartamento de 1 quarto, mobiliado, em bairros como Vila Mariana, Santa Cecília, Perdizes ou Tatuapé, perto do metrô e com segurança, custa entre R$ 3.500 e R$ 4.500, sem contar condomínio, IPTU, taxas e, claro, o estresse da papelada. Ou seja, morar em Sofia pode sair pela metade do preço, com uma qualidade de vida bem acima da média. A diferença é gigantesca. Morar em Sofia sai por 5, 6, até 7 vezes menos do que em grandes cidades dos Estados Unidos. E, em muitos casos, com uma qualidade de vida até melhor. Mas se eu não te convenci, quer um exemplo de dentro da Europa mesmo? Em Barcelona, 1 quarto em apartamento dividido custa cerca de R$ 3.300. Em Dublin, o valor sobe para R$ 5.500, no mínimo. Enquanto isso, na Bulgária, um casal aluga, paga todas as contas, vive tranquilo. E ainda sobra dinheiro para viajar no fim de semana. Número 4. Transporte. Se transporte costuma ser um dos gastos que mais pesa no fim do mês, na Bulgária ele simplesmente some da lista de preocupações. O transporte público é simples, funcional e principalmente barato. Um bilhete unitário em cidades como Sofia, Varna ou Plovdiv custa, em média, R$ 3,80. E isso vale para ônibus, metrô e até os bondinhos elétricos, que além de práticos, ainda te colocam dentro daquele clima nostálgico europeu. Para quem usa transporte todo dia, a melhor opção é o passe mensal ilimitado. Custa apenas R$ 125 e você anda quantas vezes quiser, sem taxas extras e sem surpresas. Só para efeito de comparação, em São Paulo, um bilhete custa R$ 4,40 e o passe mensal sai por volta de R$ 300. E claro, com bem menos integração, mais filas e aquele trânsito básico. E esse custo baixo não é só no transporte público. Táxi também é extremamente acessível. Uma corrida padrão de 5 km em Sofia custa, em média, entre R$ 26 a R$ 38. E detalhe, aqui não tem susto. O taxímetro funciona certinho, os carros são padronizados e os preços ficam bem visíveis nas portas. Até turista anda tranquilo. Agora vamos às comparações. Em São Paulo ou Rio de Janeiro, uma corrida desse tipo custa algo entre R$ 25 e R$ 35. E isso se não tiver trânsito parado ou tarifa dinâmica,
que costuma disparar nos aplicativos, que é o normal de todo dia. Número 5. Lazer e entretenimento. Na Bulgária, até sair para se divertir tem gosto de economia. E o melhor, você se diverte bem, sem passar vontade. Começando pelo básico, um ingresso de cinema em Sofia custa, em média, R$ 35. E isso já garante uma sala confortável, em shopping moderno com ar-condicionado, poltrona decente e bombonière completa. No Brasil, a média em grandes capitais. O mesmo ingresso custa de R$ 40 a R$ 60, dependendo do horário e da sala. Se for 3D ou sala VIP, esquece, já vira programa de luxo. E não para no cinema. Quer balada, barzinho ou festival? A Bulgária entrega uma vida noturna animada, mas com preço de happy hour. Uma cerveja local no bar sai por R$ 10. Um drink caprichado, como gin tônica, custa R$ 15. E tem balada com entrada gratuita, ou, no máximo, R$ 50 para ver DJ europeu tocando ao vivo. Para comparar, nas metrópoles brasileiras, o mesmo drink sai por R$ 30 a R$ 40. E balada? Boa sorte entrando por menos de R$ 60 na pista com o povão. E geralmente sem nem direito à consumação. Agora junta isso com o fato de que muitos eventos culturais na Bulgária, como concertos, festas folclóricas, feiras e festivais de rua, são gratuitos ou simbólicos. E o acesso à cultura tradicional, à gastronomia típica e à arte local é muito mais direto e acessível do que nas capitais badaladas da Europa. Até a academia entra nessa conta. A mensalidade na capital gira em torno de R$ 150. Estrutura nova, equipamento bom e, em alguns casos, até personal trainer incluído. Para quem trabalha remoto ou vive de internet, o plano de celular com internet ilimitada custa menos de R$ 82 por mês. E sim, a internet é rápida e estável. Na prática, o que em muitos lugares seria luxo. Aqui vira parte da rotina. Número 6. Motivos. E agora você deve estar se perguntando: por que tudo é tão barato assim? Bom, os motivos são vários. Em primeiro lugar, porque a Bulgária tem, oficialmente, o menor salário médio da União Europeia. Um trabalhador local ganha, em média, cerca de R$ 5.000 por mês. E o salário mínimo, em 2025, gira em torno de R$ 2.000. Isso significa que os preços precisam acompanhar a renda local. Se tudo custasse como em Paris, ninguém conseguiria viver por lá. Então, moradia, alimentação, transporte e serviços giram num patamar muito mais acessível, tanto para os búlgaros quanto para os estrangeiros. E claro, se você ganha em euro, dólar ou até mesmo real, seu poder de compra simplesmente dispara. Em segundo lugar, porque mesmo fazendo parte da União Europeia desde 2007, a Bulgária não adotou o euro. A moeda de lá é o leve búlgaro, e isso faz toda a diferença. O fato de não estar na zona do euro permite que o país controle melhor sua inflação e segure o custo de vida. E é exatamente por isso que comer, morar e viver na Bulgária ainda sai muito mais barato do que em lugares como Espanha, França ou Alemanha. Em terceiro, o turismo por lá ainda é bem moderado. Ao contrário de Portugal, Croácia ou até da vizinha Grécia, a Bulgária não virou alvo de turismo de massa. Claro que tem estrangeiro visitando ou até morando por lá, mas as cidades continuam funcionando no ritmo dos próprios búlgaros. E isso segura os preços. Não tem aquela inflação maluca que acontece em cidade lotada de turistas, onde até a água vira artigo de luxo. E para fechar, tem outro fator que pesa muito: a fuga de cérebros e o envelhecimento da população. Nos últimos anos, muitos jovens deixaram o país para buscar salários melhores na Alemanha, Holanda, Reino Unido ou na Escandinávia. Isso derruba a demanda interna. Tem menos gente para alugar, menos gente consumindo, menos movimento no comércio. Resultado?
Os preços despencam. E mais, com tanto vilarejo esvaziado, surgem oportunidades que parecem mentira. Tem casa antiga no interior que não custa mais de 50 mil reais. E algumas, inclusive, são oferecidas em programas do governo para quem topar reformar e morar lá. Mas, obviamente, nem tudo são flores, né? Até agora eu te apresentei os prós. Agora é hora de falar dos contras. Número 7. Desafios e dificuldades. Para começar, tem a burocracia. Quem já precisou abrir empresa, resolver documento, qualquer coisa mais formal, sabe como pode ser, digamos, lento. Tem documento que some, atendimento que parece ter parado nos anos 90, papelada, carimbo, sistema que não conversa com o sistema e aquela sensação de que você está no século passado. Fora isso, a infraestrutura fora das grandes cidades deixa bastante a desejar. Em Sofia, Plovdiv ou Varna, você encontra tudo o que precisa. Mas basta dirigir meia hora para dentro do país que já dá para ver estrada esburacada, transporte público sumindo e serviço médico que muitas vezes não dá conta nem do básico. Outro ponto delicado é a corrupção. A Bulgária ficou, por muitos anos, entre os piores colocados nos rankings de percepção de corrupção dentro da União Europeia. Não é difícil ouvir história de propina em licitação, esquema em obra pública, favorecimento político em cargo de confiança, aquele tipo de coisa que todo mundo finge que não vê, mas todo mundo sabe que existe. Tem também a fuga de cérebros, que é um problemaço. Muita gente jovem, qualificada, simplesmente vai embora para ganhar mais na Alemanha, Holanda, Reino Unido ou nos países nórdicos. E o que sobra? Uma população cada vez mais velha e vilarejos que parecem parados no tempo. E infelizmente não é aquele charme bucólico, não. É abandono mesmo. E claro, não dá para ignorar a questão do preconceito, especialmente com minorias como as comunidades ciganas, que ainda enfrentam exclusão, dificuldade de acesso à educação e, em muitos casos, miséria escancarada. Mas é bom deixar claro, esses problemas existem, sim, como existem em qualquer lugar, inclusive nos considerados países de primeiro mundo. A diferença é que, mesmo com tudo isso, ainda dá para viver na Bulgária com uma qualidade de vida muito maior e gastando muito menos. Então sim, viver bem na Bulgária pode ser uma pechincha para quem ganha em outra moeda, mas para boa parte da população local é um desafio diário fazer o básico caber no bolso. E por hoje ficamos por aqui. Agora eu quero saber, você trocaria o aluguel apertado e o cafezinho caro por uma vida mais simples, autêntica e acessível nos Balcãs? Conta pra gente nos comentários! E claro, se curtiu esse passeio por um dos destinos mais inusitados e econômicos da Europa, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. No próximo vídeo, a gente te leva para mais um canto surpreendente desse nosso belo mundo. Até lá!